Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada na previsão de hoje, do dia 9/12 de 2020. Então, o que a gente vê claramente é que as ACAS ela já realmente começa a perder força agora nos próximos dias. A gente já tem aí mais ou menos 1 a 2 dias de atuação dela. E o mais interessante é que ela está trazendo uma chuva boa aqui para a região do Paranaíba e do Grande. Nesse momento a gente não teve uma resposta muito grande porque a maioria, né, dessa água que caiu, dessa chuva, ela serviu para ser utilizada em outros processos, como por exemplo armazenamento de água no solo. Mas uma vez que o solo ele começa já a continuar aí a ficar saturado ao longo dos próximos dias, essas próximas chuvas que vierem devem fazer com que a ENA aumente cada vez mais aí as vazões e seja mais expressivo. Então, que é o normal acontecer nessa época do ano. Um outro detalhe é que aparentemente o modelo Cosmo do IMET ele já começa a ver aqui uma chuva que deve se aproximar e chegar aqui à região sul. Os modelos que o ONS trabalha estavam enxergando isso ontem e hoje deve continuar a ter esse padrão de uma chuva mais localizada aqui no sul para os próximos 10 dias e uma chuva também aqui mais localizada na região do Paranaíba e do Grande. Né? Na verdade, em toda essa região aqui, entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo, que é considerada o quadrilátero dos reservatórios. E quando a gente olha um pouco mais à frente, a gente vê lá que para o dia 16 a atuação de um sistema de alta pressão aqui sobre Minas Gerais, contudo, ele acaba canalizando um pouco aqui a umidade da Amazônia e a gente nota que volta a chover aqui na região do Mato Grosso do Sul e do oeste de São Paulo. E esse sistema pode fazer com que a gente tenha um retorno aqui das chuvas na região sul, como observado aqui, que já aparentemente o modelo do INMET já começa a mostrar. Ok? Olhando um pouco aqui o campo de pressão, a gente vê que não tem nenhum sistema aqui de alta pressão atuando sobre o país que possa impedir essa formação de chuvas. O que a gente vê é que existe esse sistema de alta pressão aqui próximo à África, que ele está aí atuando. Em alguns momentos chega um sistema a se formar aqui na costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai, contudo ele não se mantém. Então, o que a gente tem que ver aí nos próximos dias, né, provavelmente a gente vai observar, são períodos onde a gente tem uma semana, mais ou menos 5 dias, 7 dias um pouco mais seco e depois a gente tem o retorno da chuva continuando aí. Então, que isso é uma característica de período de laninha. Quando a gente tem uma laninha, a gente tem isso bem definido e bem característico aqui sobre o nosso país, ok? E olhando aqui o campo de anomalia, né, de geopotencial, a gente vê que tem uma dinâmica natural normal, né, em alguns momentos. O sistema de alta pressão ele avança e ele consegue romper a barreira do sistema de alta pressão e assim ele vai continuando, né, principalmente esse aqui lá para o final do mês. E existe um indício, né, em alguns modelos climáticos que no fim do mês nós podemos ter aí a formação de uma nova ACAS. Mas a gente vê esse sinal, mas ele não está bem claro e não está tão forte. Então vamos acompanhar para ver se nos próximos dias, quando a gente entrar no horizonte do modelo de tempo, né, que é mais ou menos 15 dias à frente, a gente perceber se esse sinal realmente ele está melhor ou não, se ele vai continuar isso. Mas para os próximos dias aí, o que nós observamos claramente é uma dinâmica natural, normal dessa época do ano, em períodos de laninha. A gente vê que em alguns momentos a gente tem uma chuva mais expressiva e em outros momentos a gente tem um tempo mais seco sobre o país. Observando um pouco agora o modelo de FS, né, a precipitação, a gente vê que ele torna aqui a trazer uma chuva mais localizada no sul para os próximos dias. Ainda mantém sistemas aqui de baixa pressão que traz chuvas para o Paranaíba Grande. A gente vê que avança aqui uma frente e aparentemente tenta a formação de uma zona de convergência um pouco mais aqui
sobre a Bahia e o Tocantins, mas nada tão significativo a ponto de durar muito. Na verdade, provavelmente vai ser só um canal, um corredor de umidade. Mas o mais interessante é que ele, apesar de a gente não ter uma zacas formada, a gente continua tendo chuva aqui na bacia do Paranaíba do Grande. E essa continuação dessa chuva, né, com o solo mais molhado como está hoje a projeção, a gente vai perceber que a gente vai ter uma resposta maior de ENA para os próximos dias. Então, acompanhar realmente para ver. Na questão da temperatura, não temos grandes novidades. Ela ainda continua aí tendo uma temperatura algo próxima à normal climatológica, nada tão acima, também nada tão abaixo. Então, continua mantendo aí algo realmente próximo ao esperado em questão de temperatura para os próximos dias. Esse é o destaque que eu sempre venho trazendo, né? A gente vê aqui que essa região do quadrilátero dos reservatórios ele começa a apresentar aqui uma melhoria expressiva. A cada dia que passa, a gente vê que está recuperando mais e mais armazenamento de água no solo, principalmente aqui a região da cabeceira da bacia do Rio Grande e também aqui a região de Três Marias. O sul ele começa aqui a diminuir o armazenamento para os próximos dias, porém a gente já começa a perceber que o modelo do IMET também apresenta aí uma chuva se formando nos próximos dias na região sul. Aos poucos ele deve mudar, como ele só tem um horizonte de 7 dias, o modelo do IMET, então à medida que o dia for passando, esse sinal vai ficar bem mais claro, ok? E o que a gente vai perceber daqui a pouco é que nos modelos do ONS, principalmente no SMWF, o modelo europeu, e no GEFS, o modelo americano, ele mostra claramente esse sinal de uma chuva chegando mais na região sul. Então, o que a gente vê claramente é que mesmo padrão dos últimos 3, 4 dias que nós estamos vendo, né? Um declínio aqui das vazões na região sul, até porque o solo está voltando a ficar um pouco mais seco. Porém, o que a gente observa é que tem uma recuperação do armazenamento na região do quadrilátero dos reservatórios, né, que fica ali entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo. E que, na verdade, ele pega bem as bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba Grande, e também, como essas acas ela está atuando e está ajudando também a formar chuva nas bacias do Rio Xingu e do Tocantins, a gente deve ter aí essa recuperação de armazenamento que deve se dar mais na transição entre essa segunda semana operativa e a terceira semana operativa aí do mês de dezembro, ok? Contudo, né, a gente tem que ficar de olho porque a gente não está tendo muita resposta nas vazões por enquanto. Mas uma vez que esse solo estiver saturado, as próximas chuvas que vierem, a resposta pode ser bem maior do que a gente realmente está esperando. Mas por enquanto a gente já vê que tem uma resposta. As enas começaram a subir, principalmente nas bacias do Paraná e Rio Grande, e ao longo aí dos próximos dias a gente tem que ver a gente vai ver, na verdade, né, essas enas subindo gradativamente. Okay? Olhando um pouco aqui, né, os modelos que o ONS trabalha, né, a atualização de hoje, a gente vê claramente a zona de convergência ela perdendo força, se desintensificando. Porém, aquele sinal que a gente via já há 2, 3 dias atrás dessa chuva aqui, mais localizada na região sul do país, ele está aparecendo. Então a gente vai ter algo concomitante, né? Então a gente vai ter uma chuva se realizando aqui mais na região sul do país, que os modelos, o europeu e o GEF está mostrando, como também a gente vai ter uma chuva aqui mais também se realizando nos próximos dias na região do quadrilátero dos reservatórios, que pega bem aqui é a bacia do Grande e a bacia de Três Marias. Eu acredito que essas duas bacias, elas que vão dar uma resposta melhor na ENA nos próximos dias do que, por exemplo, a bacia do Paranaíba. E outro fato interessante é que o sul ele está diminuindo o armazenamento, mas ele não deve ficar muito seco. E como o sul ele tem as bacias são mais rochosas, então a resposta que nós devemos ter ao longo dos próximos dias, se realmente essa chuva acontecer, ela se realizar, deve ser bem mais expressiva e deve ser uma resposta mais rápida no sul aí nos próximos dias, acompanhar para ver o que vai acontecer. Mas a tendência é que a gente comece a observar uma diminuição aí das chuvas na região do quadrilátero dos reservatórios
como também a gente começa a observar o aumento das chuvas na região sul e deve ficar intercalando isso nos próximos dias, ok? Obrigado, pessoal. Paz e bem.